Se Virgem Maria existe, que tire a minha vida. Eu disse rindo e meu corpo caiu no chão. Era noite de sexta-feira no morro, e o ar carregado de fumaça de cigarro se misturava com o cheiro forte da cerveja quente. Eu estava com meus parceiros na boca de fumo, rindo altos, zoando, como sempre fazíamos quando o dinheiro da semana já tinha caído. A trilha sonora vinha das caixas estouradas, tocando um funk pesado, o tipo de batida que fazia o chão tremer. A rua estava viva, as luzes piscando, o suor escorrendo, as crianças correndo lá embaixo sem saber direito o que acontecia ali em cima. Wellington, que tinha saído da cadeia fazia pouco tempo, apareceu com uma Bíblia na mão e um olhar diferente. Agora é outra vida, irmão, ele disse, com uma voz calma, quase mansa demais para aquele ambiente. Encontrei Deus lá dentro. Bastou ele terminar a frase para a galera cair na gargalhada. Ah, vai se converter pra quê, Wellington? Tá de brincadeira. Alguém gritou. Eu mesmo fui o primeiro a zombar. Peguei a garrafa de uísque que eu tinha guardado pro fim de semana, uma importada, cara, dessas que quase ninguém ali tinha coragem de abrir, e levantei pro alto, encarando todo mundo com um sorriso debochado. Se Virgem Maria existe mesmo, que tire a minha vida agora, nesse exato momento. Gritei, alto bastante para ecoar pelo beco todo. O riso morreu na hora. O barulho pareceu ser engolido pelo vento frio que desceu do morro. O olhar do Wellington mudou. Ele me olhava como quem vê alguém se jogando no abismo. Ri com mais força ainda, dei um gole longo na garrafa e senti um gosto amargo, metálico, diferente do normal. Logo em seguida, o peito apertou com tanta força que senti como se uma faca tivesse atravessado. A garrafa escorregou e se espatifou no chão. As pernas fraquejaram, os sons se embaralharam. A última coisa que lembro foi o rosto assustado do Wellington, as lágrimas descendo pela bochecha dele, e o breu engolindo tudo. Meu nome é Rodrigo Ferreira, e até aquele dia eu achava que Deus era invenção de gente fraca. Cresci ouvindo minha mãe, Dona Neuza, rezando o terço todas as noites naquela casinha apertada. O cheiro de vela e incenso era constante. Ela passava as contas do terço pelos dedos enquanto pedia para que eu saísse da vida errada, mas eu só via fraqueza naquilo. Quando ela chorava, pedindo para eu largar o tráfico, eu sentia raiva. Eu queria poder, queria respeito, queria ser temido, não amado. E naquela época, era isso que eu tinha. Mandava em 3 pontos de venda na favela, e minha palavra era lei. Ninguém se atrevia a bater de frente comigo. Tinha dinheiro, moto, mulher, bebida, arma. Tudo o que eu achava ser sinônimo de vitória. Quando via algum pastor subindo o morro para falar de redenção, eu mandava sair na marrã. Várias vezes, mandei descer com ameaça. Uma vez, dei uns tapas num rapaz que insistiu em pregar perto da boca. Ele saiu com o rosto machucado, e eu ri, achando que estava provando alguma coisa. Hoje, lembro disso e sinto um peso na alma que não dá para descrever. Lá na minha mente, fé era muleta. Uma coisa para quem não tinha coragem de encarar a vida. E eu me orgulhava da coragem que achava ter. O revólver 38 era o meu Deus, como gosto de dizer hoje. Acreditava que qualquer problema se resolvia com ele, e durante muito tempo funcionou. Quem se metia comigo sumia ou aprendia a respeitar. O morro me temia, e esse medo alimentava meu ego. Me chamavam de Rodrigo Sem Medo. Eu gostava desse apelido, como se fosse uma medalha. Mas o medo verdadeiro, aquele que vem de dentro, eu ainda não conhecia. Nos dias anteriores àquela sexta-feira, tinha tido uns sonhos estranhos. Acordava suando, sentindo um cheiro de flor misturado à fumaça, algo que não fazia sentido no meio daquele mundo pesado. Uma vez, sonhei que minha mãe acendia uma vela e chorava diante de uma imagem coberta com um pano azul. Acordei irritado, xingando, achando que era só coisa da cabeça. Nem percebi que era um aviso. Quando caí naquela roda, já perto da morte, lembro de um som distante. Parecia o som do meu nome sussurrado, mas não era a voz humana. Era como se fosse dentro do peito, num lugar que eu não sabia que existia. Depois, o nada. Escuridão total. Quando despertei 3 dias depois no hospital, tudo parecia embaçado. A luz branca do teto doía nos olhos.
Tinha um tubo entrando pelo nariz e outro pelo braço, e os médicos olhavam para mim como quem vê um mistério. Você teve uma parada cardíaca fulminante, ficou clinicamente morto por 4 minutos, disse um deles, balançando a cabeça. Foi um milagre você ter voltado. Eu ainda nem acreditava. Milagre. Essa palavra me dava alergia. Eu ri, ou tentei rir, mas a dor no peito me fez calar. Naquele hospital público, o cheiro de éter misturado a desinfetante me enjoava. Cada som, cada apito dos aparelhos, parecia me cutucar por dentro. Fiquei pensando na vergonha que seria aparecer de novo no morro depois daquilo. O cara que desafiou a Virgem Maria e caiu morto na hora. Imagina a história rodando pelas bocas. Só de pensar, o sangue me fervia. Mas junto da raiva, havia uma sensação diferente, incômoda, uma espécie de peso que eu não conseguia explicar. 3 dias internado e pensei que era tempo demais para mim. Pedi alta e voltei para a favela como se nada tivesse acontecido. Só que o corpo não me obedecia do mesmo jeito. O coração batia descompassado, e de vez em quando eu sentia uma pressão estranha na cabeça, como se tivesse um martelo batendo ali dentro. À noite, as visões começaram. Primeiro eram sombras nos cantos do quarto, depois vozes baixas, chamando meu nome. Uma vez acordei e juro que vi uma mulher de véu branco parada na porta, imóvel. Pesquei e ela sumiu. Fingi que era efeito da bebida, mas aquela imagem me perseguia. Aos poucos, comecei a perceber que nada mais funcionava. O respeito que eu tinha virou dúvida. Um dia, tentei pegar na arma, e a mão tremeu. Outro dia, fui brigar com um parceiro e a voz falhou. Fiquei fraco. Um rival percebeu e tomou meu ponto principal. Em pouco tempo, tudo o que eu tinha levantado começou a ruir. Termino esse trecho aqui, respirando fundo, porque lembrar desse tempo ainda machuca. A arrogância é uma prisão disfarçada, e eu era o preso que achava estar no comando. Voltar pro morro depois de quase morrer foi como andar num cemitério onde todo mundo finge estar vivo. As pessoas me olhavam diferente. Algumas com pena, outras com medo. Já não era o mesmo Rodrigo. E, no fundo, eu sabia. Dentro de mim, algo tinha rachado. O antigo eu gritava por controle, queria mostrar força, mas o corpo e a alma pareciam não concordar mais com as mesmas ordens. Minha mãe, quando soube do que aconteceu, apareceu no barraco chorando. Eu rezei tanto, meu filho, pedi tanto para Nossa Senhora não te deixar morrer assim, ela disse com a voz trêmula. Fiquei calado. Por dentro, uma mistura de raiva e desconforto. Eu não queria admitir, mas aquela frase mexeu comigo mais do que qualquer facada poderia. Deve ter sido sorte, mãe, respondi seco. Mas ela só olhou para mim e disse, não existe sorte quando o céu resolve agir. Nos dias seguintes, tentei reconquistar o mesmo respeito. Fui até os antigos pontos, mandei recado para quem devia, tentei impor autoridade. Mas as coisas não voltavam ao eixo. O dinheiro minguou, os olhares repreensivos aumentaram. Até minha namorada, Jéssica, começou a me tratar diferente. Uma noite, entre um cigarro e outro, ela me encarou e disse, tu tá esquisito, Rodrigo. Não é mais o mesmo. Ri com ironia e mandei ela sair, mas quando a porta se fechou, senti um vazio que nenhum barulho da rua conseguiu preencher. As noites começaram a me assustar. Eu, o Rodrigo sem medo, agora apagava a luz e tremia. As vozes voltavam, sussurrando perto do ouvido. Às vezes, uma risada. Outras, um chamado. Tentei me anestesiar com a bebida. Garrafas e mais garrafas. Misturei pó, cachaça, qualquer coisa que me fizesse esquecer aquele terror invisível. Mas piorava. Não dormia. Quando dormia, sonhava com o rosto da mulher de véu. Ela não falava, só me olhava. Suas lágrimas pareciam me acusar. Depois de 2 semanas, já era um farrapo de mim mesmo. A facção me expulsou. Disseram que fraqueza assim era contagiosa. Fiquei com a roupa do corpo e uma arma que já nem conseguia usar. Passei a dormir em becos, fugindo de quem eu mesmo tinha traído um dia. A chuva caía fina, e o frio atravessava os ossos.
Foi nesse estado que comecei a andar pela cidade sem destino, um homem sem nome, sem norte, sem fé. Uma madrugada, caído atrás de um mercado fechado, ouvi uma voz feminina chamando: Rodrigo. Era Dona Terezinha, uma senhora pequena, dessas que carregam mais coragem que muitos homens armados. Ela me conhecia desde moleque. Apesar de saber quem eu tinha me tornado, nunca me tratou com medo. Ela se aproximou com cuidado, mas com firmeza. Levanta, meu filho. Vem comigo. Nem sei por que obedeci. Estava cansado demais para resistir. Na casa dela, um quarto simples com cheiro de sabão e arroz. Ela me deu comida quente, deixou eu tomar banho e ficou sentada ali em silêncio. Eu, que passei anos gritando para impor respeito, comecei a chorar igual criança. Eu não sei o que fazer, Dona Terezinha. Desafiei o céu e agora parece que tô sendo cobrado. Ela segurou minha mão com delicadeza e disse: Você não precisa consertar tudo de uma vez. Só precisa pedir ajuda a quem pode te ajudar de verdade. Aquelas palavras me atravessaram inteiro. Pela primeira vez, me ajoelhei sem orgulho. No chão frio daquela casa, cheio de vergonha, pedi perdão. Não sabia para quem, apenas pedi. Foi ali que uma calma diferente me tomou. Não era o efeito de droga, nem alívio passageiro. Era algo sereno, firme. Parecia que alguém finalmente tinha me ouvido. A partir daquele momento, comecei a perceber pequenos sinais. Ao acordar, senti o mesmo cheiro de flores que vinha nos meus sonhos. Às vezes, uma brisa leve entrava pela janela, mesmo com tudo fechado. Eram coisas simples, mas me davam a sensação de que eu não estava totalmente perdido. 2 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, uma médica do hospital dizendo que precisava falar comigo urgente. Fui achando que era mais cobrança, mais diagnóstico ruim. Chegando lá, ela me mostrou 2 exames, um do dia da minha parada cardíaca e outro feito recentemente. Veja, disse ela, com os olhos arregalados, seu coração estava necrosado. Você não deveria estar vivo. Mas agora, ele está perfeito. Isso é impossível de acontecer naturalmente. Naquele instante, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não era mais coincidência. Saí do hospital sem rumo, caminhando pelas ruas molhadas, e uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eu não voltei para viver igual. Eu voltei para recomeçar. E foi aí, andando sozinho pela chuva fina, que olhei para o céu nublado e murmurei: será que era isso que o Wellington tentou me dizer naquela noite? Você já sentiu algo maior te dando uma segunda chance, mesmo quando você achava que não merecia? Aquela noite no hospital marcou um divisor de águas na minha vida. Eu caminhava pelas ruas do morro, mas não era mais o mesmo homem. Os passos eram mais lentos, pesados, como se cada movimento carregasse o peso de tudo que tinha acontecido. Sentia um buraco dentro de mim que nem toda bebida ou ameaça conseguia preencher. Era como se uma parte de mim tivesse ficado para trás naquele momento em que caí, e agora eu andava incompleto, mesmo com tudo. O peso do que aconteceu me oprimia o peito a cada passo que eu dava. Eu tinha quase morrido de verdade, e os médicos diziam que era um milagre eu estar ali respirando, andando, conversando. Mas milagre, para mim, ainda era a palavra de quem quer esconder a verdade com fantasia. Eu lutava contra essa ideia com unhas e dentes, porque admitir que havia algo além do que eu controlava significava admitir que eu tinha estado errado a vida inteira. No fundo do meu ser, porém, eu começava a entender que algo maior estava mexendo comigo. Uma força invisível, poderosa, que eu não podia mais desafiar ou simplesmente ignorar como fazia antes. Minha mãe, Dona Neuza, já chorava tempos por dentro, e agora eu conseguia ver a sinceridade profunda da fé nos olhos cansados dela. Mas eu ainda não estava pronto para me entregar completamente. O orgulho que eu tinha cultivado durante anos era um muro alto demais, construído tijolo por tijolo com cada ato de rebeldia e violência. O tempo foi passando devagar, arrastado, e as pressões da rua não perdoavam fraquezas. Eu era chamado de louco, de fracassado, de homem acabado. As ameaças continuavam chegando de todos os lados. Rivais que eu tinha humilhado no passado agora queriam vingança. Parceiros que eu tinha ajudado viraram as costas.
A única companhia que eu realmente queria era o silêncio das noites longas e frias, mas ele sempre vinha acompanhado das vozes estranhas e das sombras que me perseguiam desde aquela parada cardíaca. Numa manhã especialmente fria, sentei sozinho numa calçada quebrada, olhando fixamente para o céu cinza e carregado de nuvens pesadas. Fiquei ali por horas, apenas pensando: será que eu sou mesmo o homem forte que sempre julguei ser? Ou será que me perdi completamente no próprio escuro que eu mesmo criei? Essas perguntas martelavam na minha cabeça sem parar, tirando meu sono, roubando minha paz. Foi nesse momento de desespero silencioso que lembrei de Wellington, aquele meu parceiro de infância que tinha se convertido dentro da cadeia. Sempre que ele tentava falar da fé dele, da mudança que tinha acontecido no coração, eu empurrava com desprezos, bombava alto para todo mundo ver, fazia piada cruel. Mas agora, destruído e sem rumo, eu queria desesperadamente entender o que ele tinha encontrado lá dentro daquelas grades de ferro. O que poderia ser tão forte a ponto de mudar um homem do crime em alguém diferente? Procurei Wellington com os poucos dias de coragem que eu não sabia de onde tinha tirado. Quando finalmente nos encontramos numa esquina do morro, longe dos olhares curiosos, ele não disse nada inicialmente. Apenas me abraçou forte, chorando abertamente, sem vergonha alguma. Aquele abraço simples e verdadeiro me mostrou, mais do que qualquer palavra poderia, que não era conversa fiada o que ele pregava. Era real. Era profundo. Era transformador. Wellington me levou até uma comunidade terapêutica ligada à igreja evangélica do bairro, um lugar que funcionava ali no morro mesmo, cheio de gente que também tinha uma história pesada de queda e recomeço doloroso. No começo, confesso que parecia que eu tinha entrado em outro mundo completamente diferente. As orações cantadas, os cânticos emocionados, a simplicidade genuína daquele povo humilde, tudo aquilo destoava brutalmente da vida que eu tinha construído com sangue e medo durante tantos anos. Senti uma vergonha profunda de admitir os meus erros terríveis ali, diante daquelas pessoas desconhecidas, mas comecei a abrir o coração aos poucos, palavra por palavra. A recuperação foi extremamente dura, dolorosa, lenta. Os pesadelos violentos continuavam me assombrando todas as noites, o passado sombrio gritava alto dentro da minha cabeça, e a ansiedade apertava meu peito com força constante. Tinha dias inteiros que eu queria simplesmente sumir, desaparecer, porque a vontade de recomeçar do zero parecia mais um castigo interminável do que uma oportunidade de salvação. Acontecia com frequência de eu acordar no meio da madrugada gritando desesperado, suando frio, sentindo fisicamente que aquela sombra escura parecia me engolir novamente com toda sua força. Mas naquele lugar acolhedor, entre orações sinceras e conversas francas sem julgamento, fui aos poucos entendendo uma verdade fundamental. A fé verdadeira não era fraqueza covarde, como eu sempre tinha achado com tanta certeza. Era, na verdade, a maior coragem possível, a coragem de admitir humildemente que somos pequenos, frágeis, limitados, que não damos conta de absolutamente tudo sozinhos. E que está tudo bem em precisar de ajuda. Com o passar lento dos meses naquela comunidade terapêutica ligada à igreja, a transformação profunda foi se espalhando de dentro do meu peito machucado para fora, alcançando minha forma de ver o mundo inteiro. A reconciliação difícil começou primeiro comigo mesmo, olhando no espelho e aceitando quem eu tinha sido sem desviar os olhos da verdade dura. Mas logo em seguida, busquei consertar o que ainda era possível consertar com as pessoas ao meu redor que eu tinha destruído. Minha mãe, Dona Neuza, quando finalmente soube de verdade o que estava acontecendo comigo, apareceu na porta da comunidade chorando copiosamente. Ela me recebeu com um abraço tão apertado, tão forte, que parecia querer nunca mais me soltar, como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo no mundo das sombras. Eu rezei tanto, meu filho querido, ela repetia entre soluços incontroláveis, pedi tanto, tanto tempo, para Nossa Senhora não te deixar morrer daquele jeito horrível. A lágrima que rolava abundante dos olhos cansados dela finalmente encontrou espaço para ser enxugada com ternura, com esperança renovada. Fui também pedir perdão sincero à Dona Terezinha, aquela senhora pequena e frágil cujo exemplo simples mas cheio de amor verdadeiro tinha sido uma luz brilhante quando eu estava completamente perdido no breu mais profundo. Sentei na sala humilde dela e contei tudo, sem esconder, sem mentir. O choro dela misturado com o meu formou um rio de arrependimento e graça. Ali, dividimos histórias que eu não contava nem para mim mesmo, segredos enterrados, dores guardadas, e tudo o que eu queria desesperadamente era pagar de alguma forma o preço das minhas maldades, tentar ser uma pessoa melhor a cada dia que passava,
mesmo sem saber se eu realmente merecia essa segunda chance. Procurei Wellington de novo, não mais para zombar cruelmente ou demonstrar superioridade falsa, mas para pedir ajuda genuína de verdade, de coração aberto e quebrantado. Ele me recebeu na casa dele com o mesmo abraço caloroso de antes, cheio de lágrimas honestas e esperança contagiante. Irmão, eu sempre soube que você ia voltar, disse ele com a voz embargada. Sempre orei por esse dia. Naquele momento sagrado, encontrei um propósito claro que até então eu não sabia que me faltava tanto. Ajudar quem, exatamente como eu, estava perigosamente à beira do desespero total e da autodestruição. Passei então a trabalhar como voluntário dedicado com jovens em situação grave de risco na favela onde cresci. Conto a minha história inteira sem esconder absolutamente nada, sem embelezar, sem fingir. A crueza brutal das minhas quedas vergonhosas, a dureza insuportável da minha dor infinita, e principalmente a luz transformadora que só a fé genuína me trouxe para conseguir seguir em frente sem desistir. Deixo claro sempre, não sou um santo perfeito, longe, muito longe disso. Sou apenas um homem comum coberto de cicatrizes profundas, que finalmente entendeu na pele que o verdadeiro poder duradouro não está na violência covarde que destrói, mas na força tremenda de quem admite corajosamente suas fraquezas terríveis e decide firmemente mudar de vida. Cada dia passado no morro agora é um desafio completamente novo, cheio de tentações antigas e pressões constantes, mas também uma confirmação diária de que a paz verdadeira que eu procuro desesperadamente não está nas ruas perigosas, nem no dinheiro sujo manchado de sangue, e muito menos nas armas frias que um dia carreguei com orgulho idiota na cintura. A paz real está numa fé inabalável que me ensinou pacientemente a humildade necessária, a paciência difícil e o amor verdadeiro que cura feridas antigas. Hoje, posso afirmar sem medo, eu sou um homem radicalmente diferente, não porque finalmente me tornei perfeito ou imaculado, mas porque aprendi dolorosamente que viver de verdade, com propósito e dignidade, exige muito mais coragem autêntica do que qualquer arma jamais poderia proporcionar. Viver de verdade significa enfrentar seus demônios internos diariamente, olhar para frente mesmo quando o passado grita atrás, e escolher conscientemente o bem mesmo quando o mal parece mais fácil e tentador. Ainda tenho pesadelos terríveis algumas noites, ainda carrego comigo os fantasmas pesados da minha antiga vida criminosa que me assombram, mas a diferença fundamental é que agora eu não estou mais sozinho nessa batalha. Tenho uma comunidade que me apoia, uma família que me acolhe, uma fé que me sustenta nos momentos mais difíceis. Escrevo e compartilho essa história verdadeira especialmente para você que talvez esteja aí agora, no meio exato de uma luta interna brutal, pensando que não merece perdão algum, que não tem mais jeito, que já foi longe demais. Eu sou a prova viva, respirando aqui na sua frente, de que não importa o quão fundo você tenha caído no poço escuro. Sempre, sempre existe um novo começo possível, uma chance real de reconstruir a vida inteira do zero, desde que você tenha coragem de aceitar a mão estendida. Você já se sentiu assim também, como se estivesse no fundo de um buraco sem saída aparente. O caminho da transformação verdadeira não foi nada fácil, como muita gente romantiza por aí. O orgulho teimoso ainda me puxava constantemente para trás, funcionando como uma âncora pesada de ferro que insistia em me manter preso ao fundo do mar. As noites longas de oração intensa e reflexão profunda revelavam cruamente o quanto eu tinha sido completamente cego por tantos anos desperdiçados. Cada palavra compartilhada naquele lugar sagrado, cada testemunho emocionante das outras pessoas quebradas que estavam se reconstruindo, parecia me tocar de uma forma profunda que eu não conseguia explicar racionalmente, me mostrando brutalmente o quanto eu precisava mudar radicalmente, não só por fora na aparência, mas principalmente por dentro no coração. Durante uma dessas noites particularmente difíceis, tive um sonho completamente diferente de todos os pesadelos que me atormentavam. Vi nitidamente uma mulher vestida com um manto branco brilhante, seu rosto incrivelmente doce e sereno, com um olhar fixo penetrante diretamente em mim. Ela estendia as mãos delicadas em minha direção, e uma luz suave mas poderosa emanava dela, preenchendo todo o ambiente ao redor. Não falava uma única palavra sequer, mas eu sentia claramente como se ela estivesse dizendo diretamente ao meu coração destroçado: "Você não está sozinho nessa caminhada, nunca esteve." Acordei subitamente com lágrimas quentes rolando livremente pelo meu rosto, sentindo um alívio indescritível que eu nunca, jamais tinha experimentado antes em toda a minha vida inteira. Era como se aquela imagem poderosa tivesse tocado direto, sem barreiras, no lugar mais profundo e escondido do meu coração ferido. Aos poucos, com o passar dos dias e semanas,
as dúvidas terríveis que me paralisavam foram dando lugar gradualmente a uma paz estranha que eu simplesmente não conseguia explicar usando palavras humanas. O que antes era escuridão completa e sufocante virou claridade, esperança, possibilidade. Descobri finalmente que fé verdadeira e genuína não significa de forma alguma ausência total de medo ou dúvida, mas sim encontrar coragem suficiente para seguir adiante, passo a passo, apesar dele continuar existindo. Era, sem sombra de dúvida, o desafio mais duro e difícil da minha vida inteira, mas simultaneamente também o mais importante e significativo que eu já tinha enfrentado. Voltei para o morro onde cresci, mas dessa vez não para ser novamente o Rodrigo sem medo da violência gratuita e do terror, e sim para ser alguém completamente diferente que mostra na prática um outro caminho possível de vida. Comecei corajosamente a falar abertamente com os jovens perdidos, contar minha história completa sem censura, abrir minha alma machucada sem medos paralisantes. Muitas vezes, incontáveis vezes, as lágrimas vinham naturalmente junto com as palavras, porque sei profundamente no fundo do coração que todos nós, sem exceção alguma, buscamos desesperadamente alguma forma de redenção verdadeira, uma busca profunda que vai muito, muito além do que as ruas violentas podem oferecer. Vi com tristeza amigos antigos de infância se afastando deliberadamente de mim, outros me olhando profundamente desconfiados como se eu fosse um traidor da causa, alguns até me ameaçando abertamente de morte. Mas também, felizmente, vi olhares genuínos de esperança brilhante surgindo nos olhos de jovens atentos que me escutavam com atenção, buscando sinceramente entender que a força verdadeira e duradoura, de fato, está na humildade corajosa e na fé inabalável, não na violência destrutiva. Foi exatamente ali, naqueles momentos preciosos de conexão, que entendi finalmente que minha missão de vida não era de forma alguma apagar ou esconder o passado vergonhoso, mas sim usá-lo estrategicamente como ferramenta para iluminar o futuro das próximas gerações. Essa reconciliação pública e dolorosa não foi apenas com meus parceiros antigos de crime. Foi simultaneamente com minha comunidade inteira que eu tinha apavorado, minha família que eu tinha negligenciado, e principalmente, fundamentalmente, comigo mesmo que eu tinha odiado por tanto tempo. Pedi perdão humilde e sincero para absolutamente todas as pessoas que eu machuquei brutalmente ao longo dos anos, sem pedir justificativas convenientes para o passado sombrio, só ofereci honestamente o que eu podia agora no presente, um coração genuinamente arrependido e transformado. Jéssica, minha ex-namorada que me conheceu no auge do crime, ainda não me perdoou completamente até hoje, e existe a possibilidade real de que talvez nunca perdoe totalmente. Aprendi na dor que nem toda reconciliação acontece exatamente do jeito romântico ou no tempo rápido que a gente espera ansiosamente, mas isso doloroso não me derrotou nem me fez desistir da mudança. Continuo seguindo, um dia após o outro. No fundo mais profundo do meu ser, comecei finalmente a compreender o verdadeiro significado grandioso do amor incondicional que minha mãe sempre tentou desesperadamente me mostrar durante anos e anos. Era um amor que cura feridas antigas, que acolhe sem julgamento, que doa sem esperar retorno. Um amor tremendamente forte, especialmente feito para levantar com ternura quem cai repetidamente e nunca, jamais desistir completamente da pessoa amada. Será que Deus também já falou diretamente com você no silêncio mais profundo da sua alma? Hoje, exatamente 3 anos completos depois daquele dia fatídico e transformador, minha vida tem um sabor completamente outro, radicalmente diferente. Eu não sou absolutamente perfeito, longe, muito longe disso ainda. Ainda luto diariamente contra o medo paralisante, a ansiedade sufocante e os fantasmas sombrios que andam constantemente junto comigo para onde quer que eu vá. Mas a diferença fundamental e crucial é que agora eu os enfrento conscientemente com uma força verdadeira que não vinha da violência destrutiva como antes, e sim da fé inabalável que sustenta minha alma. Trabalho dedicadamente como voluntário comprometido com jovens em situação grave de risco social no morro onde nasci e cresci. Dou palestras emocionadas em escolas humildes, participo ativamente de rodas de conversa francas nas comunidades, faço visitas regulares casa por casa. Cada história dolorosa que escuto atentamente me fortalece interiormente, porque sei com certeza absoluta que não estou sozinho nessa caminhada árdua de transformação. Compartilho absolutamente tudo sem reservas, desde meu orgulho insano e destrutivo até a queda dolorosa e vergonhosa, passando pelo caminho árduo e longo até encontrar finalmente a fé genuína. A verdade crua é que a fé conquistou um lugar permanente no meu peito que absolutamente nada mais pode ocupar ou substituir. No altar sagrado da minha vida reconstruída, a religião deixou completamente de ser uma palavra vazia e sem sentido para se tornar a força poderosa que me mantém firme e de pé nos dias difíceis.
O Deus que eu desafiava arrogantemente naquela noite terrível, que parecia tão distante e inexistente na minha cabeça, hoje está mais presente e real do que absolutamente tudo que eu conhecia antes em toda a minha existência. O que realmente me salvou da morte certa não foi apenas um milagre médico inexplicável documentado em exames, mas principalmente a coragem tremenda de um coração completamente quebrado que finalmente parou de lutar sozinho contra tudo e todos. Quebrar o orgulho teimoso foi, sem dúvida alguma, a mudança mais difícil e dolorosa, mas simultaneamente também a mais libertadora e transformadora que eu já vivi em toda a minha trajetória. Minha relação com minha mãe, Dona Neuza, foi completamente restaurada de uma forma que eu nunca imaginei possível. Hoje, consigo sentar do lado dela enquanto rezo o terço, e sinto uma paz profunda que antes me parecia ridícula. O cheiro de vela e incenso que antes me irritava profundamente agora me traz conforto genuíno. Aprendi que aquelas orações dela nunca foram fraqueza covarde, mas o amor mais forte e poderoso que alguém poderia demonstrar. Wellington se tornou mais que um amigo, virou um irmão verdadeiro de fé. Trabalhamos juntos constantemente no resgate de jovens, e cada vida transformada que testemunhamos é uma confirmação viva de que vale absolutamente a pena o esforço. Quando vejo um rapaz largando a arma e escolhendo outro caminho, lembro exatamente de mim naquela comunidade terapêutica, tremendo de medo mas decidindo mudar. Dona Terezinha, aquela senhora abençoada que me tirou do beco sujo, se tornou como uma segunda mãe para mim. Visito ela semanalmente, levo mantimentos, mas principalmente levo gratidão eterna. Ela sempre diz sorrindo: meu filho, eu só fiz o que qualquer pessoa com amor no coração faria. Mas sei que não é verdade, ela fez muito mais, ela me mostrou Cristo na prática. As cicatrizes físicas e emocionais que carrego são lembretes constantes de onde vim e do quanto foi doloroso chegar até aqui. Mas hoje, olho para elas não com vergonha paralisante, mas com gratidão profunda. Cada marca conta uma história de superação, cada dor vivida me ensinou algo valioso sobre humildade e fé. Ainda existem momentos extremamente difíceis, não vou mentir. Dias que a tentação volta forte, que o morro me chama de volta, que a antiga vida parece mais fácil. Mas nesses momentos críticos, ajoelho e oro, lembro de tudo que conquistei, de todas as pessoas que confiam em mim agora. E a força vem novamente, renovada. E aqui estou eu, vivo e respirando graça todos os dias, um homem que foi dado oficialmente como clinicamente morto pelos médicos e voltou miraculosamente para mostrar ao mundo que o verdadeiro poder duradouro está em reconhecer com coragem a própria fragilidade humana. Que o maior sinal genuíno de força real é a humildade profunda em pedir ajuda quando precisa e aceitar com gratidão o amor que nos é oferecido graciosamente. Se eu pudesse deixar uma última palavra importante para você que está lendo ou ouvindo isso agora, seria exatamente esta. Independente do quão longe você esteja atualmente do que acredita ser o caminho certo de vida, nunca, jamais é tarde demais para responder finalmente a um chamado silencioso mas poderoso que pode mudar absolutamente tudo. Porque no fim das contas, talvez o que todos nós queremos mesmo, no fundo da alma, é um abraço verdadeiro que nos tire definitivamente do escuro terrível onde nos perdemos. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz de verdade? Os primeiros meses trabalhando como voluntário no morro foram uma mistura estranha de esperança renovada e medo constante. Toda vez que eu subia aquelas vielas estreitas onde antes mandava com punho de ferro, sentia o peso dos olhares sobre mim. Alguns eram de curiosidade genuína, outros de desconfiança profunda, e outros ainda carregavam ódio puro. Eu entendia perfeitamente cada um desses sentimentos, porque sabia o quanto tinha machucado aquela comunidade inteira. Um dia específico ficou marcado na minha memória para sempre. Estava conversando com um grupo de adolescentes numa quadra abandonada quando reconheci um deles. Era o filho de um homem que eu tinha mandado espancar anos atrás por uma dívida pequena. O menino me encarou com os olhos cheios de lágrimas contidas e disse alto, na frente de todo mundo: meu pai nunca mais foi o mesmo depois que você mandou bater nele. Ele perdeu os movimentos do braço esquerdo e nunca conseguiu mais trabalhar direito. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. Senti como se uma faca tivesse atravessado meu peito novamente, igual naquela noite da parada cardíaca. Podia ter me defendido, podia ter dado desculpas, mas não fiz nada disso. Me ajoelhei ali mesmo, na frente de todos aqueles jovens, e pedi perdão com a voz quebrada. Você tem todo o direito de me odiar. Eu destruí a vida do seu pai por pura maldade e ganância. Não posso mudar o passado,
mas juro por tudo que hoje eu acredito que vou fazer de tudo para compensar de alguma forma. O menino ficou me olhando por longos segundos que pareceram eternos. Então, para minha surpresa completa, ele também começou a chorar abertamente e disse: "Meu pai me ensinou a perdoar, mesmo quando dói demais. Ele disse que guardar ódio só envenena a gente por dentro." Aquele momento me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Ali eu entendi que perdão verdadeiro não é algo que a gente merece, é uma graça imerecida que nos é dada quando menos esperamos. Nos dias seguintes, procurei o pai daquele menino pessoalmente. Fui até a casa humilde dele com o coração na mão, preparado para ser expulso ou pior. Quando ele abriu a porta e me viu, seu rosto endureceu instantaneamente. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, caí de joelhos na soleira da porta. "Eu vim pedir seu perdão. Sei que não mereço, sei que o que fiz com você foi imperdoável. Mas preciso tentar." O homem ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, com uma voz cansada mas sem ódio, disse: "Levanta daí, rapaz. Já te perdoei faz tempo. Se eu guardasse raiva de todo mundo que me fez mal nessa vida, não ia sobrar espaço para mais nada no meu coração." Aquelas palavras simples me ensinaram mais sobre fé e amor do que qualquer sermão elaborado poderia ensinar. Comecei a fazer visitas regulares a ele, levando mantimentos, ajudando com pequenos consertos na casa, e principalmente ouvindo suas histórias. Ele me contou sobre como tinha encontrado força para perdoar através da fé dele, como tinha escolhido não deixar a amargura dominar sua vida. Cada conversa com aquele homem humilde era uma lição viva de como viver a fé na prática, não apenas nas palavras bonitas. Essa experiência me ensinou que reconciliação verdadeira não acontece apenas uma vez, num momento dramático. Ela acontece todos os dias, em cada escolha que fazemos de ser melhores do que fomos ontem. É um processo longo, doloroso, mas infinitamente transformador. Cada pedido de perdão, cada lágrima derramada, cada mão estendida era um tijolo na reconstrução da minha vida e da minha alma. À noite, quando ficava sozinho no meu quarto simples na casa da minha mãe, revisitava mentalmente cada pessoa que eu tinha prejudicado. A lista era longa demais, assustadoramente longa. Sabia que não conseguiria pedir perdão a todos pessoalmente, mas comecei a orar por cada um deles, pedindo que de alguma forma a graça alcançasse suas vidas apesar do mal que eu tinha causado. Essas orações noturnas se tornaram meu ritual sagrado, minha forma de carregar o peso da responsabilidade sem deixar que ele me esmagasse completamente. Wellington me dizia sempre: "Irmão, você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro de muita gente. Cada jovem que você impede de entrar pro crime é uma vitória contra tudo que você foi." Essas palavras me davam força nos dias mais difíceis, quando a culpa ameaçava me engolir inteiro. Aprendi que viver com as consequências dos nossos erros faz parte da transformação genuína. Não é algo que desaparece magicamente, mas sim algo que aprendemos a carregar com humildade e propósito. O trabalho dedicado no morro foi crescendo aos poucos, ganhando forma concreta e propósito claro. O que começou de maneira extremamente simples como conversas informais e despretensiosas numa quadra abandonada e cheia de mato virou gradualmente um projeto social estruturado e organizado de resgate de jovens em situação de risco. Com a ajuda generosa da igreja local e de algumas pessoas incrivelmente generosas da comunidade que acreditaram na proposta, conseguimos finalmente alugar um pequeno espaço humilde mas funcional onde oferecíamos reforço escolar gratuito, oficinas profissionalizantes básicas e principalmente um lugar seguro e acolhedor onde os meninos e meninas podiam simplesmente ser crianças de verdade, longe completamente da pressão constante e ameaçadora do tráfico que dominava as ruas. Mas nem tudo eram flores nesse processo desafiador e difícil. Recebi ameaças diretas e explícitas várias vezes de traficantes poderosos que me viam simultaneamente como traidor perigoso da causa e como ameaça concreta aos negócios lucrativos deles. Uma noite especialmente tensa e assustadora, 2 homens fortemente armados me encurralaram deliberadamente num beco escuro e isolado quando eu voltava tarde para casa. Reconheci imediatamente um deles pela cicatriz no rosto. Tinha sido meu soldado fiel antigamente, obedecia minhas ordens sem questionar. "Você tá atrapalhando seriamente o movimento todo, Rodrigo. Os meninos promissores que a gente ia recrutar estão indo direto para sua escolinha de crente", disse ele com a voz ameaçadora e a arma cromada apontada diretamente pro meu peito. Meu corpo inteiro tremia visivelmente, mas confesso que não era exatamente de medo paralisante da morte.
Tremia principalmente porque sabia com certeza absoluta que antigamente eu teria reagido instantaneamente com violência brutal, teria partido para cima com tudo, sem pensar duas vezes. Mas agora, transformado pela fé genuína que aprendi dolorosamente, só consegui dizer com a voz firme mas calma: faz o que você achar que tem que fazer, irmão. Mas saiba que eu não vou parar de tentar salvar esses meninos inocentes do mesmo inferno destrutivo que quase me destruiu completamente. Ele ficou me encarando fixamente por longos segundos eternos, a arma tremendo visivelmente na mão calejada dele, o dedo no gatilho. Então, para minha surpresa completa e inesperada, baixou lentamente a arma e disse apenas: você ficou louco de vez, Rodrigo. Completamente maluco. E foram embora rapidamente, desaparecendo na escuridão. Aquela noite tensa não dormi absolutamente nada. Fiquei acordado pensando profundamente em como minha vida tinha mudado tanto radicalmente a ponto de eu estar genuinamente disposto a morrer por um propósito maior que antes eu achava completamente ridículo e fraco. Entendi ali, naquela madrugada silenciosa e reflexiva, que transformação verdadeira não é apenas mudar superficialmente de comportamento externo, é mudar completamente os valores fundamentais que guiam todas nossas escolhas diárias. Antes, meu maior medo terrível era perder o respeito nas ruas perigosas. Agora, meu maior medo genuíno era falhar miseravelmente com aqueles jovens vulneráveis que depositavam esperança sincera em mim. Com o tempo passando, comecei a perceber e valorizar pequenas vitórias preciosas que enchiam meu coração machucado de gratidão profunda. Um menino magro de apenas 14 anos que estava perigosamente prestes a entrar pro tráfico escolheu conscientemente continuar estudando depois de ouvir atentamente minha história completa. Uma menina corajosa de 16 anos que vendia drogas nas esquinas para sustentar sozinha os irmãos menores encontrou finalmente um emprego digno e honesto através dos contatos valiosos que desenvolvemos. Cada vida individual transformada era uma prova viva e tangível de que Deus estava usando minha história completamente destruída para construir esperança renovada em outras vidas desesperançadas. Minha mãe, Dona Neuza, se envolveu completamente e de coração no projeto também. Ela cozinhava diariamente com amor para os meninos famintos, costurava cuidadosamente roupas doadas que recebíamos de campanhas, e principalmente oferecia aquele amor maternal genuíno e incondicional que muitos deles infelizmente nunca tinham recebido em casa. Ver minha mãe finalmente feliz e realizada, sabendo que seu filho tinha escolhido definitivamente o caminho do bem depois de tanto sofrimento, era uma das maiores recompensas emocionais que eu podia receber. As lágrimas que ela derramava abundantemente agora eram exclusivamente de alegria transbordante, não mais de desespero angustiante como antes. Dona Terezinha, aquela senhora abençoada e especial, também virou presença constante e querida no projeto social. Ela ensinava pacientemente artesanato tradicional para os jovens interessados e contava histórias bíblicas de um jeito tão simples, amoroso e cativante que até os mais resistentes e céticos paravam para ouvir atentamente. Aquela senhora fisicamente pequena e aparentemente frágil tinha uma força espiritual impressionante que impactava profundamente a todos sem exceção. Ela sempre dizia sorrindo com sabedoria: Deus não desperdiça absolutamente nenhuma dor que vivemos. Ele transforma nossa dor em propósito quando entregamos tudo nas mãos dele. Um episódio específico e marcante mexeu profundamente comigo de uma forma que ainda me emociona até hoje. Um rapaz extremamente magro de 18 anos chamado Gabriel chegou cambaleando no projeto completamente viciado em crack, olhar perdido e vazio, pele grudada nos ossos. Ele tinha sido um dos meninos promissores que eu mesmo tinha iniciado pessoalmente no crime anos atrás, oferecendo as primeiras drogas gratuitamente, colocando as primeiras armas pesadas nas mãos frágeis dele quando tinha apenas 13 anos. Quando ele finalmente me reconheceu através da névoa das drogas, gritou desesperadamente cheio de ódio acumulado: Você destruiu completamente minha vida. Foi você que me deu a primeira pedra de crack, que me ensinou a roubar e a matar sem sentir nada. Ele estava absolutamente certo. Não havia como negar honestamente ou tentar minimizar minha responsabilidade direta. Segurei firme nos ombros ossudos dele, olhando fundo nos olhos vermelhos e disse chorando copiosamente: Você tem toda a razão do mundo. Eu destruí sua vida e a de muitos outros jovens inocentes. Carreguei essa culpa todos os dias desde que mudei. Mas agora eu quero desesperadamente te ajudar a reconstruir tudo do zero, se você me deixar tentar. Por favor, me dá essa única chance. Gabriel desabou chorando convulsivamente nos meus braços trêmulos, e ali começou a longa e difícil jornada de recuperação dele do vício.
Foi extremamente longo, doloroso e desafiador, cheio de recaídas frustrantes e noites de desespero. Mas hoje, 2 anos depois daquele encontro emocional, Gabriel trabalha lado a lado comigo no projeto, ajudando ativamente outros jovens viciados a saírem do mesmo buraco escuro onde ele esteve. Ele dá palestras emocionantes sobre sua própria recuperação, mostrando as cicatrizes do vício sem vergonha, sendo transparente sobre as lutas diárias que ainda enfrenta. Ver a transformação completa dele é uma das coisas que mais me enche de esperança renovada. A história inspiradora de Gabriel me ensinou profundamente que redenção verdadeira não é apenas individual e isolada. Ela se multiplica naturalmente quando compartilhamos generosamente. Cada pessoa que ajudamos genuinamente a se levantar se torna automaticamente capaz de ajudar outras pessoas. É exatamente como jogar uma pedra pesada na água parada e ver as ondas se expandindo infinitamente em círculos cada vez maiores. Isso me deu um senso profundo e inabalável de propósito que o crime violento nunca, jamais poderia ter me dado. Nas reuniões semanais regulares do projeto, sempre reservo deliberadamente um tempo especial para contar minha história completa sem censura. Não escondo absolutamente nada vergonhoso. Falo abertamente da arrogância destrutiva, da violência gratuita, da queda humilhante, da morte clínica, do milagre inexplicável, da transformação dolorosa. E sempre termino dizendo com convicção: se Deus conseguiu transformar radicalmente um coração de pedra duro como o meu, Ele pode transformar absolutamente qualquer um sem exceção. Nenhum de vocês está longe demais do alcance infinito da graça divina. Também implementamos grupos de apoio semanais onde os jovens podem compartilhar abertamente suas lutas sem julgamento. Muitos vêm de lares destroçados, enfrentando violência doméstica, abuso, negligência. Ouvir essas histórias dolorosas me parte o coração, mas também me fortalece na missão. Porque sei exatamente como é crescer achando que violência é a única saída, que crime é o único caminho para o respeito. Você já parou para pensar no impacto que uma única escolha diferente pode ter não só na sua vida, mas nas vidas de dezenas de outras pessoas ao seu redor? 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica, e olhar para trás é como olhar para uma vida completamente diferente, como se tivesse sido vivida por outra pessoa que não eu. Às vezes acordo no meio da noite, coberto de suor frio, e preciso me lembrar conscientemente que realmente aconteceu tudo aquilo. A queda violenta, a morte temporária, o milagre médico inexplicável. Parece surreal, distante, quase como um sonho confuso, mas as cicatrizes físicas profundas no meu peito e as cicatrizes emocionais ainda mais fundas na minha alma me lembram constantemente da realidade brutal dessa transformação dolorosa. O projeto social no morro cresceu muito além de qualquer expectativa que eu pudesse ter tido no início. O que começou de forma humilde num espaço pequeno e apertado, com apenas algumas cadeiras quebradas e muita boa vontade, agora atende regularmente mais de 50 jovens em situação de vulnerabilidade. Conseguimos estabelecer parcerias valiosas com empresas locais sensibilizadas pela causa, que generosamente oferecem programas de estágios remunerados e oportunidades reais de emprego para os nossos meninos e meninas. Temos uma equipe dedicada de voluntários médicos que fazem atendimentos gratuitos todas as semanas, psicólogos capacitados que oferecem terapia individual e em grupo, professores aposentados que doam seu tempo dando aulas de reforço escolar. É uma rede inteira e complexa de amor genuíno e solidariedade concreta que nasceu literalmente de uma história brutal de queda e redenção. Mas o mais importante de tudo, muito mais importante que os números impressionantes ou a estrutura física que construímos, são as vidas profundamente transformadas que tenho o privilégio de testemunhar diariamente. Cada sorriso verdadeiro que volta lentamente ao rosto desgastado de uma criança que tinha perdido a esperança. Cada sonho esquecido que renasce timidamente no coração machucado de um adolescente que achava que não tinha futuro. Cada família destroçada que consegue se reestruturar aos poucos, remendando os pedaços quebrados com amor e paciência. Isso sim, isso é a verdadeira medida do nosso sucesso, não os números frios ou as estatísticas bonitas que colocamos nos relatórios. E eu sei, com absoluta certeza, que nada disso seria remotamente possível se eu não tivesse caído daquele jeito brutal e humilhante, se não tivesse sido quebrado completamente, despedaçado em 1000 pedaços, para ser reconstruído de forma totalmente nova por mãos que não eram as minhas. Minha relação pessoal com a fé se aprofundou de maneiras profundas e misteriosas que eu jamais imaginei sequer possível quando era ateu convicto. Antes, quando caminhava pelas ruas com arrogância, achava com toda certeza que religião era apenas muleta psicológica para gente fraca, para quem não tinha coragem de enfrentar a vida nua e crua.
Hoje entendo claramente, com uma clareza que só a experiência pode trazer, que fé verdadeira e genuína é na realidade a força mais poderosa que existe no universo. A força sobrenatural de amar profundamente quando é muito mais fácil e tentador odiar, de perdoar generosamente quando é mais fácil e satisfatório se vingar, de construir pacientemente quando é mais rápido e simples destruir tudo. Essa força tremenda não vem de dentro de mim, nunca veio e nunca virá. Vem de algo infinitamente maior que eu, uma presença constante e reconfortante que sinto especialmente nos momentos mais difíceis e solitários da caminhada. Participar ativamente da comunidade de fé se tornou parte absolutamente essencial e inegociável da minha vida diária. As missas ou cultos não são mais apenas rituais vazios e entediantes como eu costumava pensar. São momentos preciosos de renovação espiritual profunda e necessária. Quando canto com emoção os mesmos hinos religiosos que antes eu zombava cruelmente, sinto lágrimas quentes rolarem livremente pelo meu rosto sem conseguir controlar. Quando ouço atentamente as pregações que antes eu desprezava com arrogância, encontro sabedoria prática e aplicável para enfrentar os desafios concretos do dia a dia. E quando compartilho meu testemunho completo, sem editar ou embelezar nada, vejo esperança genuína acender como uma chama viva nos olhos de quem me escuta em silêncio reverente. Um momento particularmente marcante e emocionante aconteceu há alguns meses quando fui convidado pela primeira vez para falar numa igreja grande e tradicional de outro bairro distante. Estava extremamente nervoso, com as mãos suando frio, nunca tinha falado diante de tanta gente reunida assim ao mesmo tempo. Mas quando finalmente subi os degraus até o púlpito de madeira e comecei timidamente a contar minha história do começo, senti uma paz sobrenatural e inexplicável me envolver completamente, como um cobertor quente. Falei ininterruptamente por quase uma hora inteira sem parar, e no final emocionante dezenas e dezenas de pessoas vieram correndo até mim com os rostos banhados em lágrimas, dizendo entre soluços que minha história tinha tocado profundamente seus corações feridos de formas que não conseguiam explicar com palavras. Alguns confessaram abertamente que estavam literalmente à beira do suicídio há semanas e que ouvir sobre minha transformação radical lhes deu esperança concreta e tangível para continuar vivendo mais um dia. Naquele dia inesquecível entendi com clareza absoluta e cristalina qual era meu verdadeiro propósito existencial agora nesta segunda chance de vida. Ser um instrumento humilde de esperança viva para quem está no fundo mais escuro do poço sem enxergar saída. Ser a prova viva e respirante de que absolutamente ninguém está perdido demais, ninguém caiu longe demais do alcance divino, ninguém é irreparável ou irrecuperável aos olhos amorosos de Deus. Essa missão sagrada me dá razão poderosa para levantar toda santa manhã e enfrentar os inevitáveis desafios diários com coragem constantemente renovada. Minha mãe, Dona Neuza, vive indubitavelmente os melhores dias dela agora na velhice. Depois de tantos anos longos e sofridos, orando incansavelmente, chorando copiosamente por mim durante madrugadas insones, ela finalmente tem a paz merecida que sempre buscou. Me ver trabalhando ativamente no bem, dedicando minha vida a ajudar outros jovens vulneráveis a escaparem do caminho perigoso que quase me destruiu completamente, é a resposta concreta e tangível de todas as incontáveis orações que ela fez fielmente ao longo dos anos difíceis. Ela sempre diz para mim com os olhos brilhando de emoção: eu sempre soube que Nossa Senhora ia te salvar da morte, sempre tive fé inabalável nisso mesmo quando parecia impossível. E eu, que antes ria cinicamente dessas palavras cheias de fé, agora acredito com cada fibra do meu ser renovado. Wellington se tornou definitivamente meu irmão mais próximo e querido. Trabalhamos lado a lado todos os dias, e nossa amizade profunda é solidamente baseada numa história compartilhada de queda dolorosa e redenção gloriosa. Ele me lembra constantemente com carinho: irmão, naquela noite terrível que você caiu morto no chão, eu orei por você sem parar um segundo sequer durante horas. Pedi desesperadamente para que Deus te desse uma segunda chance de vida. Saber concretamente que alguém orou fervorosamente por mim mesmo depois de eu ter zombado cruelmente da fé sincera dele me ensina diariamente sobre o que realmente significa amor cristão verdadeiro na prática. Amar incondicionalmente, mesmo quando não somos correspondidos ou valorizados. As cicatrizes emocionais profundas ainda doem intensamente às vezes. Tem noites especialmente difíceis que acordo sobressaltado suando frio, lembrando vividamente das pessoas inocentes que machuquei brutalmente, das vidas que destruí irresponsavelmente. Nesses momentos angustiantes, oro intensamente por horas, pedindo força divina para continuar fazendo o bem consistentemente, para compensar de alguma forma todo o mal terrível que causei. Aprendi dolorosamente que culpa saudável nos move para frente construtivamente, nos motiva a ser melhores.
Mas culpa tóxica nos paralisa completamente. A diferença crucial está em entregar humildemente essa culpa pesada aos pés da cruz e deixar que a graça misteriosa faça o trabalho lento de cura interior. O que te move em tempos de incerteza quando tudo parece estar caindo ao seu redor? Hoje, quando caminho deliberadamente pelas mesmas ruas estreitas e familiares onde antes espalhava medo paralisante e destruição violenta, sinto algo completamente diferente e transformador. Vejo crianças pequenas brincando livremente que me cumprimentam animadamente com sorrisos genuínos e espontâneos. Vejo mães trabalhadoras que antes me evitavam atravessando a rua agora pararem naturalmente para conversar e agradecer sinceramente pelo trabalho dedicado com seus filhos. Vejo jovens cheios de vida que poderiam facilmente estar no crime trabalhando honestamente e sonhando esperançosamente com um futuro melhor e mais digno. E sei profundamente no meu coração que cada pequena mudança positiva dessas tem um valor eterno impossível de medir com números ou estatísticas. Não sou absolutamente ingênuo de achar que resolvi magicamente todos os problemas estruturais do morro. O tráfico de drogas continua existindo nas esquinas escuras, a violência brutal ainda é realidade diária assustadora, a pobreza extrema não desapareceu magicamente. Mas aprendi com humildade que transformação social verdadeira e duradoura acontece necessariamente uma vida de cada vez, um coração de cada vez, um passo de cada vez. E se eu conseguir salvar um único jovem sequer do caminho destrutivo que quase me destruiu completamente, então todo o sofrimento intenso que passei já terá valido a pena completamente e terá tido significado profundo. Minha história pessoal começou a ser compartilhada amplamente além dos limites do morro. Fui convidado diversas vezes para dar palestras emocionantes em presídios superlotados, onde conto aos detentos desesperançados sobre como a fé genuína pode transformar radicalmente mesmo no lugar mais escuro e opressor possível. Muitos deles se identificam profundamente com minha trajetória de queda, e ver esperança real acender nos olhos cansados de homens que a sociedade inteira já desistiu e descartou é uma das experiências mais gratificantes e significativas que já vivi. Alguns me escrevem cartas tocantes depois dos encontros, contando detalhadamente sobre suas próprias jornadas pessoais de transformação gradual, e cada carta preciosa dessas é um tesouro inestimável que guardo com enorme carinho numa caixa especial. Também fui convidado para falar em diversas escolas públicas, compartilhando minha história completa como alerta sério sobre as consequências devastadoras da violência e das escolhas erradas feitas impulsivamente. Ver adolescentes impressionáveis refletindo seriamente sobre seus próprios caminhos depois de ouvir atentamente meu testemunho me enche de esperança renovada. Se minha história dolorosa prevenir que pelo menos um único jovem entre pro crime organizado, se salvar pelo menos uma única família da dor insuportável que causei a tantas outras famílias, então meu passado sombrio e vergonhoso terá servido finalmente um propósito redentor maior. O relacionamento amoroso com Jéssica nunca se restaurou, e finalmente aprendi a aceitar isso com paz interior. Nem todas as relações quebradas são destinadas a serem consertadas completamente, e tudo bem com isso. O perdão que eu precisava desesperadamente não dependia dela me aceitar de volta romanticamente, dependia fundamentalmente de eu me perdoar genuinamente e seguir em frente com dignidade. Ela seguiu sua própria vida, construiu sua nova família, e eu genuinamente desejo toda a felicidade possível para ela de coração. Aprendi dolorosamente que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir com gratidão e desejar sinceramente o bem do outro mesmo à distância segura. Quanto ao milagre médico inexplicável que os médicos especialistas nunca conseguiram explicar racionalmente usando a ciência, carrego cópias dos exames médicos comigo sempre que dou palestras públicas. Mostro as imagens impressionantes do coração severamente necrosado e depois o mesmo coração completamente saudável semanas depois, e deixo que as pessoas tirem suas próprias conclusões baseadas nas evidências. Para mim pessoalmente, não há absolutamente dúvida alguma. Foi um milagre divino inegável, um sinal claro e poderoso de que eu tinha um propósito maior específico para cumprir aqui na Terra. Fui literalmente trazido de volta milagrosamente da morte clínica para viver de forma completamente diferente e significativa. Aprendi profundamente que transformação genuína não tem data de validade nem ponto final definitivo. É um processo contínuo e desafiador, diário e consistente, de escolher repetidamente o bem sobre o mal tentador, a luz sobre a escuridão confortável, o amor sobre o ódio fácil. Cada manhã acordo cedo e faço uma oração simples mas sincera: Senhor, me ajuda hoje a ser melhor que fui ontem. E cada noite agradeço humildemente pelas pequenas vitórias conquistadas do dia, pelas oportunidades valiosas de fazer diferença concreta, pelas lições importantes aprendidas até nas derrotas temporárias.
O peso da responsabilidade que carrego diariamente é imenso e às vezes esmagador. Sei claramente que muitos jovens impressionáveis me veem como exemplo inspirador, que minhas ações concretas influenciam diretamente as escolhas deles. Por isso, exatamente, vivo com o máximo de integridade possível, sendo radicalmente transparente sobre minhas lutas contínuas, admitindo abertamente quando erro, e sempre apontando não para mim mas para aquele que me transformou sobrenaturalmente. Não sou o herói dessa história. Nunca fui e nunca serei. Sou apenas um homem comum quebrado que foi cuidadosamente remendado pela graça imerecida. Olhando esperançosamente para frente e para o futuro, sonho acordado em expandir o projeto social para outras comunidades carentes, alcançar exponencialmente mais jovens vulneráveis, salvar mais vidas preciosas da destruição. Mas também aprendi sabiamente a viver um dia de cada vez, confiando plenamente que Deus vai abrir as portas certas no tempo perfeito dele. A ansiedade paralisante pelo futuro incerto deu lugar gradualmente à confiança serena de que não estou sozinho nessa missão desafiadora. Cada passo dado é cuidadosamente guiado, cada porta que se abre é provisão divina específica. Se você chegou até o final dessa história longa, quero que saiba uma coisa fundamental e transformadora. Não importa absolutamente o que você fez de errado, não importa o quão fundo você caiu no abismo, não importa quantas pessoas importantes já desistiram completamente de você. Sempre existe um caminho de volta possível. Sempre existe esperança real disponível. Sempre existe a possibilidade concreta de recomeço verdadeiro. Eu sou a prova viva e respirante disso. Um ex-traficante violento e ateu convicto que desafiou o céu com arrogância idiota, caiu morto no chão na frente de todos, foi miraculosamente ressuscitado contra todas as probabilidades médicas, e hoje vive inteiramente para contar que a graça infinita de Deus alcança até os mais perdidos entre nós. Minha história pessoal não é realmente sobre mim, nunca foi e nunca será. É sobre um amor incondicional que persegue incansavelmente até encontrar. É sobre uma fé poderosa que transforma o impossível em realidade concreta. É sobre uma segunda chance merecida que não merecemos, mas que nos é dada generosamente mesmo assim. E é sobre um propósito profundo que nasce exatamente das nossas cinzas mais destrutivas e vergonhosas. Eu sou Rodrigo Ferreira, ex-traficante violento, ex-ateu convicto, ex-morto ressuscitado. Mas acima de absolutamente tudo, sou um homem redimido, profundamente transformado, e eternamente grato por estar vivo para respirar cada dia, amar genuinamente e servir humildemente. Talvez, no fim de tudo, todos estejamos buscando o mesmo abraço acolhedor que nos tire definitivamente do escuro, não é?